Cara, eu tenho a curiosidade pra saber como que você se apaixonou pelo setor, se você já começou no áudio, se você veio de outra área, como que foi esse início, cara? Bom, eu comecei com 13 anos, quando eu tinha 13 anos. Na verdade, até antes, né? Porque o meu pai, ele tinha loja de som e acessórios. Quando eu era moleque, nas férias, eu ia lá e tal, mas efetivamente não trabalhava. Aí, quando eu tinha 13 anos, eu tive um problema na escola, fui parar na recuperação, né? E eu, com vergonha de voltar para casa, né? Fui procurar um emprego. Fui procurar e já achei. Já na cidade, já? Office boy. Naquela época não tinha dessas coisas, né? Aí eu consegui, né, esse emprego e tal. Só que eles falaram, ó, dia tal você começa. Tá legal. Quando eu ia começar, eles falaram, ó, sua vaga foi preenchida, né? Mas você tá na lista aqui, a próxima contratação vai ser a sua, tal. Não, beleza. Só que nisso meu pai falou assim, bom, já que você quer trabalhar, você vai vir trabalhar comigo. Aí eu comecei a ir todos os dias para a loja, viver, né, realmente como era a loja. E meu pai sempre falou assim, você vai ficar desse lado do balcão. Eu quero você na parte de vendas, administrativa, tal. Eu não quero ver você instalando. E o meu pai, apesar de ter loja há muito tempo, ele não instalava. Só que eu via a dificuldade que ele tinha por causa disso. Meu pai tinha 12 instaladores na loja para que tivesse sempre 10, porque 2 sempre faltavam, chegava bêbado, chegava tarde, então ele nunca tinha os 12. Aí eu falei, eu não vou passar por isso. E fui lá e meti as caras. Comecei a aprender a instalar com 13 anos e naquela época não era fácil, porque os carros não vinham com preparação nenhuma, né, para fazer som. Não tinha furação para colocar antena, não tinha fiação passada para instalar os alto-falantes, não tinha nem o local, né, dos alto-falantes. Para vocês terem uma ideia, um Galaxy, todo mundo conhece, né? Um carro enorme. Ele tinha um lugar para um alto-falante 4x6 no painel e um 6x9 lá no tampão. Nossa. Um carro daquele tamanho com 2 falantinhos, né? E o rádio era mono, era AM. Não tinha nem necessidade de muito também, né? Mas aí a coisa foi evoluindo, né? E graças a Deus... Fazia só som naquela época? Naquela época era basicamente só som. Quando o câmbio, né? Volante, né? Tinha bastante. Mas era pouca alarme, coisa, essas né? coisas foi só mais pra frente. Alarme, para você ter uma ideia. Tinha um alarme chamado Spark, se eu não me engano. Como é que ele funcionava? Você colocava uma chavinha tic-tac escondida dentro da grade, dentro do paralama, né? Aí você saía do carro, fechava a porta e batia a chavinha lá. Aí quando você abria a porta, disparava a buzina. Só que você fechava a porta, parava a buzina. Que era simplesmente um relé. Basicamente um relé. É só pra assustar o ladrão, ver que tem uma... Ué? Aí começou o alarme com pêndulo. Que você ia lá, a mesma coisa, fechava a porta, ligava a chavinha. Alguém balançava o carro, aí ficava pé, enquanto tava balançando. Parava de balançar, parava de tocar também. Sabe qual que eu lembro antigo, um alarme? É um que tinha um ímã. Que você passa... HL, né? Os primeiros Positron era assim também, se não me engano, o 208. Aí você instalava, assim, como se fosse no lugar do ultrassom, uma chapinha. E aí você tinha um chaveiro... Com imã. Com imã que você passava aqui e desacionava o alarme. Bem mecânico a parada mesmo. Só que assim... Analógica. Completamente totalmente analógico. Né? Só que não tinha controle remoto, então assim, como o cara vai fazer? Não vai descobrir a chave. Então, ele ficava escondido dentro do carro, o carro trancado. Então, só quem tivesse... Aí depois o pessoal ficou sabendo que era um imã. E a mancada. Enquanto você ia passando... o ímã no sensor, o alarme não disparava, ele ia temporizando. Putz. Então.
Mas deixa eu te perguntar, Eduardo. Você falou que, por exemplo, no Galaxy só tinha o falante na frente e um lá atrás, né? Mas vocês adaptavam isso? Faziam furos lá? Meio que dava pra fazer alguma coisa? Dava. Não era fácil, porque não tinha lugar, né? Então, tinha que abrir o buraco na lateral da porta, tinha que colocar mais alto-falantes lá no tampão. E na época, né? Isso é 69, 67, né? Eu ainda não trabalhava. Nessa época, claro, só tinha 3 anos. Mas o pessoal fazia isso como? Não era furadeira, era pua. Já viu aquilo lá? Pua? É uma ferramenta que, tipo, uma manivela que você colocava uma broca e furava. E para cortar, usava martelo e talhadeira. Tá vendo? Você reclama de hoje em dia, Cláudio? Época das pedras mesmo. Pedra lascada. E quem se lascava era instalador, né? Aí depois que veio Serra Tico-Tico, aí tinha uma ferramenta que era a tesoura de punção, né? Que era para cortar lata. Isso daí foi facilitando. Mas o pessoal sofria muito. Porque hoje em dia a ferramenta eu rezo toda hora. Tudo tipo de ferramenta nova eu compro, porque Sim, o que facilita a vida não é brincadeira. Agora nessa época você não tem opção, cara. E assim, eu também sinto que nessa época, assim, o carro era uma coisa, assim, muito cara. Tipo, assim, uma joia, como se fosse uma joia mesmo. Então, assim, até mexer no carro, o cliente já também ficava com medo de você abrir um buraco, fazer alguma coisa no carro dele. Porque eu lembro que meus pais falavam assim, pô, eu juntava dinheiro pra comprar coxinha. Hoje em dia, qualquer um compra coxinha. Sim, sim. Então, o que eu sentia é que naquela época também, assim, era mais difícil, porque você não podia fazer nada de errado no cara, senão era uma dor de cabeça e um dinheiro perdido. O brasileiro é apaixonado por carro, né? Todo brasileiro ama carro, aquela propaganda lá da Ipiranga é real, né? Tanto é que você pode ver, até a arquitetura das casas mudou. Antigamente não tinha nem garagem, porque pouca gente tinha carro, porque era muito caro. Porta de entrada na calçada, né? Muitas casas são assim. No Ipiranga a gente ainda vê muito assim, né? Eu sou da Zona Norte e eu morei muito tempo na Casa Verde. Lá tem um monte de casa assim, cara, com a porta... A janela da sala e a portinha, né? Exatamente. Aí depois você pode ver, as casas de quem tinha mais dinheiro, tinha garagem. Só que a garagem ficava onde? No fundo das casas. Tinha um portão, tinha o corredorzão e a garagem ficava lá no fundo, para um carro coberto. Só que hoje, aonde é que está a garagem? Na frente da cara. Por quê? Todo mundo quer mostrar pro vizinho o carro que ele tem. Entendeu? Sim. Você vê, como é parte do comportamento, né? Virou símbolo de status, né? E aquilo que eu sempre falo, por que o brasileiro gosta tanto de carro? Porque ele pode morar numa mansão, mas ele não consegue levar a mansão para lá e para cá. Agora, quando ele chega com um carro bacana, os caras falam, esse tá podendo, hein? Esse é poderoso. Sim, não é? Quando você vai num restaurante bacana e você tá com um carro bacana, eles colocam lá na frente. Sim. Se você tá com um carrinho mais simples, bota lá no fundo. Exatamente assim. Né? Falando de carro, meu carro eu preciso trocar, viu, mano? Meu estacionamento tá parando lá no fundo. Eu agora pensei assim, eu falei, é por isso que eu ando tanto pra pegar meu carro. Deu uma tristeza agora aqui. Ô Edu, e nesse período assim de loja, aí você trabalhou quanto tempo lá na loja com seu pai e como que foi depois disso? Bom, eu trabalhei 12 anos com meu pai, né? Mas eu tive um período em que eu tive loja também. Então eu fui instalador do meu pai. Eu fui lojista também. Com 16 anos eu tive minha primeira loja. Foi lá na Avenida Santo Amaro. Era uma loja que comportava 4 carros dentro. Era pequenininha. Mas para você ver, olha, trabalhávamos eu, mais 2 instaladores... E eu recebia uma Kombi da Bravox por semana. Cheia, né? Bosch, né? Motorrádio. Nossa, era um monte também. Nós vendíamos muito, graças a Deus. E porque também que assim, nessa época tudo era novidade, né?
Então, como as pessoas viam, a loja era a referência do que era novidade. Pô, o que tem de novo? Aí o cara ia na loja, né? E ou recebia nas revistas também. Não sei se nessa época já se vendia. Não tinha revista, né? Era como que a pessoa sabia, ela tinha que ir na loja ver o que tinha de novo, né? Acho de amigo, né? Falava de boca em boca. É, né? o negócio era mais boca a boca mesmo. Porque você vê, os toca-fitas. Toca-fitas começou na década de 70, né? Antes disso, a gente tinha rádio. Depois entrou o FM, antigamente era só AM e ondas curtas. Depois entrou o FM e o FM era mono ainda, não era nem estéreo. Aí começou essa parte de rádio, estéreo, começou a vir toca-fitas. Nós vendemos muito o TKR, né? O TKR. O 150M, que era o famoso cara preta. Não, hoje vale uma grana esse aparelho, cara. Funcionando, né? A gente, não sei se você conhece, o Museu do Som ali, que a gente com eu esqueci agora, o César, que veio aqui, que é o colecionador. Eu não tava no dia, mas você falou. O maior colecionador de rádios antigos do Brasil, cara, me perdoe, eu esqueci o nome dele, e ele veio aqui e, cara, é fantástico toda a história do som, né? Como um negócio incrível, como que foi a evolução, né? Cara, é muito tem um legal. museuzinho, né? Ele postou esses dias aí, eu até repostei, o TKR, justamente o TKR, o cara preta, e ele conectou no celular, né? Ele ligou o TKR, então é muito legal. E ele tá montando... Ele fez um Bluetooth? Ele fez lá uma conexão, né? E como foi a evolução, né? Evolução disso, né? É impressionante. E você compara o período de evolução, assim, dos anos 60, 70, 80, e como as coisas é rápida hoje, né? Então hoje, sei lá, em meses já tem uma tecnologia nova, entendeu? Então a gente tá, tipo, num período onde a gente nem curte o que tá de novo, já tem coisa nova, né? Você vê, antes do toca-fitas, nós tivemos o cartucho, que parecia uma fita cassete, só que maior, e eram 8 pistas, né? E antes disso, tinha toca-disco para carro. Que era toca-disco. Toca-disco. Uma bandeja com molinha, e tinha uma mola que pressionava a agulha em cima do disco. Nos buracos. Aí... pulava tudo, né? E outra, como tinha essa pressão aí, o disco durava umas 5 vezes que você ouvia ele, porque comia que agulha tudo. arrisca, né? Mas era o que tinha. E aí evoluiu para fita cassete, da fita cassete foi para o CD, né? O CDR que a gente conseguia gravar, né? Sim. E assim por diante, DVD, né? Mini disc. Até chegar no momento onde a gente só conhece um cara porque ele fez uma música e ele tá famoso. Hoje em dia, né?